Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre aprenda a colocar limites ou o seu corpo vai colocar. Gente, vou contar histórias que realmente aconteceram comigo, né? Eu vim entender agora o que o nosso corpo ele fala também. Quando a gente tá passando por situações, quando a gente se cala, quando a gente não se expressa, quando a gente sente raiva, sente ódio. Ódio é a pior coisa que a gente pode sentir na nossa vida, né? Nosso corpo, ele sente muito isso. Há muitos anos atrás, gente, eu lembro assim que uma época me deu uma alergia muito forte em mim. Começou a empolar meu corpo todo, coçava, meu olho inchou e tudo mais. E eu lembro que na época eu tava passando por muitas situações, muitas situações assim de estresse mesmo, assim. Foi logo quando eu morava na minha antiga cidade, né, que agora eu não moro mais. E eu passei por muito estresse, né? Fui muito envergonhada na época e tava na igreja e passei por muitas, como é que fala? Muita humilhação mesmo, assim, gente, de pegar. Ai, meu Deus, sei que eu estou sem jeito de falar aqui pra vocês, gente, mas assim, né? Na época, quando eu tava com meu ex-marido, né? Eu tava passando por muitas situações, assim, né? De traições e todo mundo da igreja sabia e eu só faltava andar com a cabeça enfiada no chão. Literalmente, assim, eu andava com a cabeça baixa, assim, não andava com a cabeça levantada, porque pra mim parece que todo mundo tava rindo de mim, sabe? E devia estar mesmo, né? E eu tava passando por necessidades com a minha filha, com ele morando comigo, ganhando muito bem na época, porque pra quem ganhava 3.000 na época era muito bom, muito dinheiro. Hoje em dia 3.000 não é tanto, né? Mas na época era bastante. E eu lembro que eu fiquei muito doente, assim, muito doente mesmo, sabe? Foi quando eu resolvi, né, terminar o relacionamento. Eu vim embora pra cá, pra essa cidade onde eu moro até hoje. Vai fazer, acho que 12 anos, se eu não tô enganada. Eu vim embora pra cá e foi quando realmente tudo começou a mudar, né? Eu simplesmente sumiu os inchaços, parece que eu ficava com terçol, é terçol que fala? Parece que eu ficava com terçol, gente, inflamado mesmo, assim, meu olho chegava até a fechar e muita mancha no meu rosto, coceira, empolava tudo, assim, ó. E simplesmente isso começou a sumir. Isso foi acontecer novamente quando eu passei por um outro relacionamento tóxico, né? Novamente. Traições, me envergonhou novamente. Quando a gente não é curada, a gente acaba passando por situações que a gente pensa que assim, é o nosso destino, só pode. Porque toda vez eu volto na mesma situação. Mas é porque a gente mesmo não se ama, a gente não se respeita, a gente não se cuida. Então, do jeito que a gente se olha, o mundo reflete para nós. Do jeito que a gente se trata, as pessoas também tratam a gente. Então, se a gente não se ama, não se valoriza, a gente não vai atrair pessoas que nos amam nem nos valorizam. E eu lembro que começou novamente. Fiquei ruim, fiquei doente, até que realmente terminei o relacionamento, né? Tá, isso já faz um tempinho já. Então agora, gente, com a terapia, eu descobri que isso reflete quando a gente está passando por situações que a gente não fala, que a gente se guarda, que a gente segura, quando é muito estresse, sabe? E foi engraçado que eu
Eu fui conhecer a minha sogra, né, meus sogros, desse meu atual marido agora, né, que vai ser para sempre, se Deus quiser e nos permitir. Lá, gente, eu não conhecia a realidade dele. Era uma realidade bem diferente da que eu já tinha vivido, né? E olha que eu achava que tinha passado por situações. Assim, não são uma família que não tem dinheiro nem nada, sabe? Mas é no interior, é uma casa assim que eu acredito que seja normal, né, para eles lá. Não tem, vamos supor, no banheiro não tinha porta. Eu me senti muito mal, eu fiquei com a minha barriga muito inchada por muitos dias, porque a gente foi passar na casa do pai dele, que eles são separados, e a gente ficou acho que uns 3 dias lá, e durante esses 3 dias, gente, eu não conseguia ir no banheiro, por conta que não tinha porta no banheiro. Eu me senti muito mal. E eu não conseguia falar pro meu marido, eu tava com muito medo, porque era uma cidade no interior, gente, não me julguem. Mas era uma cidade no interior, o quintal era muito grande, muito, assim, dava medo, assim, à noite, parecia que ia aparecer bicho, eu não sei, eu tenho medo. É... E eu me sentia muito mal, eu fiquei muito ruim e eu não conseguia falar pro meu marido porque eu não queria, tipo assim, decepcionar ele, sabe? Eu achava que eu iria decepcionar ele se eu falasse que eu estava mal, né? Eu lembro que eu só falava assim pra ele que eu queria ir embora. E, gente, eu comecei a ficar tão ruim, eu comecei a me inchar, meu rosto começou a me dar alergia, começou a me... Meu, a mesma coisa. E eu lembro que eu tive uma consulta lá online com a minha terapeuta e ela perguntou, né, o que estava acontecendo, e eu falei pra ela, né, quase chorando, assim, desabafando, né, que eu não tava me sentindo bem. Eu queria a minha casa, eu queria meu lar. É porque, assim, gente, é muito estranho a gente não estar na nossa casa, sabe? Eu mesmo não sou acostumada a sair pra fora, assim, né, passar muito tempo fora da minha casa. E ter que estar assim fora da minha cidade, sabe? Que eu já tô acostumada. Era muito estranho, gente. Foi muito assim desafiador pra mim, sabe? Mas foi uma experiência muito boa também. Fui tratada muito bem, fui muito bem recebida, sabe? Então, não é sobre as pessoas, é sobre mim, sabe? Sobre o lugar que eu me senti. Sobre mim mesmo, né? E enquanto eu não falei pro meu marido que eu não melhorei. E eu falei pra ele, né, depois que eu conversei com a minha terapeuta, que eu não tava me sentindo bem, eu tava com medo, eu tava me sentindo ruim. E foi incrível, gente, assim, ó, que eu acho que no segundo dia eu já tava sem nenhum um negócio, empola, assim, empolava o meu corpo todo. Eu tava sem nada no braço e meu rosto já tava desinchando, meu rosto ficou muito inchado. Eu tenho as bochechinhas aqui, ó, tava assim, ó. Eu já tenho umas bochechas mais pequenas e assim, gente, foi das situações que eu comecei a perceber, né? De colocar limite, sobre colocar limite, né? Não é dizer assim não, né? Mas era uma coisa assim, ó, que eu só precisava falar pro meu marido que eu não estava bem, né? Não precisava, né? Agora sair daqui nem nada, mas, né? Foi uma coisa que estava presa em mim, que precisava sair, né? E o meu corpo, ele tava gritando, porque ele tava se sentindo mal, né? E eu não conseguia botar isso pra fora. Outra coisa que aconteceu, gente, foi no trabalho, né, que eu fui trabalhar. E daí eu fiquei como líder, né? Eu trabalho como repositora em um supermercado. Às vezes eu vou como líder. E daí quando eu cheguei lá, tinha ido um rapaz que também era líder, mas ele era líder em outro supermercado, né? E o gerente chegou e falou, olha, pede para aquele moço ajudar você e fazer tal tarefa. E eu simplesmente fui lá, né? Falei, oi, tudo bom? Como você se chama? Aí ele falou, você é a Natália, né? Você é que veio no lugar da fulana. Então, eu vou ficar nesse corredor e
não preciso de auxílio, se você quiser pode auxiliar quem precisa. A gente falou bem assim. E eu simplesmente não consegui falar um ai, eu não consegui falar nada, eu só falei, tá bom. Peguei, virei minhas costas e fui lá falar com o gerente, né? Falei pro gerente, olha, ele não quis vir. Falou que é líder, que sabe o que faz e bababá. Tá. Gente, eu fiquei tão ruim à noite. Eu trabalhei à madrugada, né, no caso, né, das 11 da noite às 5 da manhã. E eu fiquei trabalhando com aquilo ali me remoendo, sabe? E eu cheguei em casa, inclusive eu acho que tá até anotado aqui, gente, notei, tá, que eu tinha ficado brava com ele aqui. Cheguei a anotar. E assim, eu fiquei doente, gente, vocês nem sabem. Fiquei doente, minha garganta ficou muito inflamada. Eu não sei se vocês sabem, garganta também inflamada é coisa que tá entalada aqui, ó, que precisou ser falado. E assim, ó, eu poderia, não preciso, eu pensei, né, notei aqui tudinho, depois eu refleti. A raiva que eu tava não era dele, a raiva que eu tinha ficado, gente, era de mim, por não ter conseguido falar. Eu paralisei simplesmente, né? Assim, eu tô aprendendo ainda, sabe, gente, botar em prática um não, a falar que eu não quero. Pra mim, eu tinha um pouco de receio de falar. Eu tinha medo de falar não, eu tinha medo de até mesmo pra minha família, a gente tinha medo de falar um não, tá? E daí eu peguei e eu pensei, poxa, eu não precisaria ser grossa igual ele foi, né? Mas poderia chegar e me impor, né? Falar, não, tudo bem que você, né, é esse setor que você trabalha, mas hoje eu estou como responsável, né? E eu preciso de você para fazer isso, né? Pronto, eu não sei porque a gente me travou. Mas isso foi o quê? Uma experiência para me aprender, porque tudo que acontece na nossa vida, gente, não é em vão, é aprendizado. Outra coisa, gente, que aconteceu na minha vida semana passada. Eu fiquei muito doente, tá? Novamente. Eu trabalho não é só em um supermercado, é em vários. Tem um que ele estava me mandando muito para trabalhar nos frios, sabe, gente? Para abastecer coisas congeladas e tudo mais. E eu tava ficando ruim por conta da friagem. E eu já tinha falado pra ele que eu não queria mais trabalhar ali, que se precisasse podia ser em outras áreas, né? Na mercearia, na padaria, na cozinha, até mesmo na limpeza, né? Se precisar, mas não queria mais trabalhar ali por conta que eu estava ficando realmente doente. Eu peguei e falei pra ele, tá? Ele falou, beleza. Quando foi semana passada, ele precisou de mim novamente pra esse setor. Ele falou, é só conferência, você nem vai. Eu falei, beleza, se for só conferência eu vou, né? Fui lá. Gente, eu me arrependi amargamente. Eu passei 6 horas da minha vida dentro de com a minha cara enfiada num freezer. E eu tava no meu período menstrual, gente. Eu estava no meu ciclo, né? Eu fiquei tão doente, gente, tão doente. Minha imunidade baixou, assim, tão forte que eu fiquei mal. Sabe, assim, ó, parece que eu ia me acabar, assim, ó, saindo ranho do meu nariz. Parece que tava jogando água daqui, ó, um canudinho aqui e saindo aqui. E eu senti muita cólica, eu acho que devido à frieza, eu senti muita cólica. E eu pensei, caramba, novamente o meu corpo falando por mim. Porque eu já havia dito que eu não ia mais trabalhar ali, por que eu aceitei, né? E daí no outro dia ele me mandou mensagem, eu tava mal, doente, morrendo. Ele pegou e mandou mensagem, preciso de você naquele setor, no mesmo setor, né, que eu não queria mais. Eu mandei um áudio pra ele de 3 minutos quase falando, não vou mais nesse setor. Eu falei, eu tô ficando doente, tá me fazendo mal. E não compensa, porque se eu ficar doente, eu não consigo trabalhar no outro dia. E sem falar que eu perco metade da minha diária comprando em remédio.
Peguei e falei, gente. Sabe assim, criei uma coragem e falei. Ele falou, beleza, já tá há mais de 2 semanas sem me chamar. Não sei se ficou com raiva ou não. Mas assim, a gente tem que saber botar limite no que a gente quer, no que faz bem pra nós, sabe? Porque senão a gente fica doente, gente. Gente, antes eu não conseguia falar um não, assim, eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia, fazia, né, cílios e sobrancelha. Hoje em dia eu ainda faço sobrancelha, né? Não gosto mais de fazer cílios, mas faço sobrancelha. E pra minha irmã, eu nunca cobrei nada. Nunca. Só que tá errado isso, gente. Porque assim, nosso tempo, ele é dinheiro. Não sei se vocês sabem. Então, se é um trabalho, se você estudou para aquilo, se você se esforçou para aprender aquilo, você tem que pegar e cobrar o seu tempo. Vou beber uma água aqui, gente. Minha garganta tá seca aqui. E eu simplesmente, no final do ano passado, minha irmã perguntou: Mana, tá fazendo sobrancelha ainda? Eu falei, sim. Ai, vem fazer a minha. Eu falei, vou, mas é tanto. Cobrei um valor simbólico, R$20, pra só limpar a sobrancelha, né, se ela quisesse que eu fizesse henna. Mas cobrei. Gente, se fosse antes, eu não ia cobrar, porque eu ia me sentir mal, porque é minha irmã, bababá, bababá. Só que não interessa se é irmão, se é mãe, se é... A gente tem que cobrar, gente, porque é o nosso tempo. Eu tô deixando de ir, vamos supor, até mesmo de fazer uma diária pra mim ir lá fazer a sobrancelha dela. Então, é o nosso tempo. Fiz o dela e da minha tia, ganhei 40, né? Em 1 hora, 2 horas, porque eu tiro muito rápido ali só pra limpar. Então, às vezes você tá perdendo dinheiro porque você não tá sabendo botar limites, né? Não tá sabendo, tá com medo de botar seu preço, tá com medo de achar que vão achar caro. Não. A gente não tem que ter medo, por quê? Porque nós fomos lá, a gente aprendeu, a gente se esforçou, a gente criou prática naquilo, a gente manja daquilo, então por que a gente não vai cobrar, né? Então não é errado cobrar. Não tenha medo de se impor, não tenha medo de impor seus limites e dizer não quando precisar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre imponha seus limites, senão seu corpo vai colocar. No meu caso, gente, ele sempre me coloca. Ele fala, epa, por que você não falou? Por que você não falou não? E agora eu já sei. Falei que não vou mais ficar doente por conta dos outros. Então é isso, gente. Se inscreve no meu canal, deixa aquele like, comenta aí, né? Se você já ficou doente, não sei, ou se realmente você acha que o corpo da gente, né, sente quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, quando a gente engole sapo também. Compartilha se você acha que alguém precisa ouvir isso. E é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.